Amigos energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Vocês já devem ter ouvido muita gente dizer que ninguém vive do passado, que quem vive do passado é museu, que a gente tem que pensar no presente para construir o futuro. É muito bonito isso, só que a gente não consegue se livrar dos fantasmas do passado, certo? O que fizeram no passado nos afeta até hoje. Muitos amigos comentam comigo que o povo brasileiro, a maioria, não entendeu o que foi a privatização do setor elétrico, a doação do vetor elétrico, um crime de lesa pátria, quando alguém comete um crime contra a própria nação. Porque vender uma empresa como a Eletrobras, que representa grande parcela do setor elétrico brasileiro, é um crime de lesa pátria. Porque é um serviço essencial que a empresa presta e, no entanto, o governo passado ficou maluco para doá-la, que foi uma doação. Então me pediram para explicar o que foi realmente a privatização da Eletrobras. Sigam este vídeo até o final, que é interesse de todos nós. Vamos ver o que cercou a privatização. Não é? As forças que se interessaram na privatização dessa nossa grande empresa estão por trás da ação do próprio governo da época. No dia 23 de fevereiro de 2021, o próprio presidente da República levou a medida provisória número 1031 ao Congresso Nacional. Ele mesmo, o garoto de recado do mercado, o office boy, na pressa, achou que aquilo era uma coisa importantíssima para o desgoverno dele. Não mandou ninguém, nenhum deputado, nenhum assessor, nem o CID, não confiou essa tarefa a ninguém porque achava que era uma coisa muito digna, muito importante. Então ele mesmo, o office boy, levou a medida provisória 1031, o texto da medida provisória, levou lá até o Congresso Nacional. Certo? Então, na prática, o que dizia essa medida provisória? A medida provisória, que dizia que era uma privatização, uma doação, queria apenas e simplesmente que o controle acionário do governo, da nação, o nosso controle, ficasse abaixo de 50% das ações da Eletrobras, do grupo todo, que envolve a Eletrosul, envolve a Eletronorte, Chesf, Furnas, empresas rentáveis, diga-se de passagem, foram transformadas em cobre. Então, eles chamam de capitalização para disfarçar o termo doação ou privatização. Então, o governo previu nessa transação o aporte, né, de 50 bilhões. Olha só, uma empresa que valia 440, né, foi vendida por 50 bilhões. Foi isso aí que o governo disse que arrecadou. A gente não sabe para onde foi, né? Para tentativa de reeleição. E depois, com a capitalização, que eles chamaram, da empresa, viriam a renovação das concessões por 30 anos. Ou seja, além de cometer esse crime de lesa pátria, ainda passou o controle das empresas que foram juntas na doação da Eletrobras, uma renovação de concessão de 30 anos. Certo? Vamos ver o que ele queria. O que o governo simplesmente manteve sob a sua guarda, digamos assim, né? A Itaipu Binacional, porque ele não era louco de querer vender a Itaipu, a metade do Brasil, porque é um acordo binacional, né? Ele iria mexer com o Paraguai, se tentasse vender a metade do Itaipu, que é nossa,
e a eletronuclear ficou sob a guarda dele. Por que eletronuclear? Eletronuclear, não sei se foi Collor ou FHC, que já tirou do plano nacional, PND, né? Desestatização. Por quê? Porque a eletronuclear mexe com átomo, com melhoramento do urânio. E os países lá fora que tem bomba, tem medo que o Brasil, de repente, descontrole aqui o seu melhoramento de urânio e acabe transformando esse melhoramento numa bomba. Então não pode ser particular. Por isso que a eletronuclear ficou sob a guarda do governo. Não pode ser particular, então fica sob a guarda do governo. Por quê? Porque aí os outros países têm influência, têm pressão sobre o governo brasileiro para que não use o melhoramento de urânio que nós temos aqui no Brasil, não use para fabricar bombas. Por isso que a eletronuclear ficou sob a guarda do governo. E a Itaipu Binacional, porque é um acordo entre Brasil e Paraguai, não é isso? E que os acionistas que comprariam a empresa, entre aspas, o comprariam, não poderiam ter mais que 10% das ações do capital rotante da empresa. Ora, muito fácil. Não precisa nem ter mais que 10%. Eles querem um pouquinho, porque ele realmente tem um pouquinho, e o governo tem 43% das ações, mas não manda nada. Quem tem um pouquinho lucra como se tivesse um tantão. A única coisa que ainda deram de presente para a empresa foi para o governo, foi para nós, uma tal de ação de caráter especial, preferencial, que chama Golden Share, que significa ter o poder de veto nos casos de manobras, algumas coisas críticas, né? Estratégicas, deliberações sociais. O governo podia vetar alguma coisa nesse sentido. Na verdade, até agora, não fez nada disso. Outra coisa, outro crime que foi acertado, combinado nessa maracutaia, foi que o CEPEL, por exemplo, é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo, é o que pesquisa, é o que acha soluções, tecnologias modernas para serem aplicadas no setor elétrico brasileiro. É o CEPEL. Então, qual foi o outro crime? Que, durante 4 anos apenas, após a doação, a Eletrobras manteria ajuda ao CEPEL. Porque ela contribui com o CEPEL. Lógico, ela contribui, mas tem o retorno, que são os resultados das pesquisas que o CEPEL faz. Passa para a Eletrobras Furnas, e passa para o restante do setor elétrico brasileiro. Essas tecnologias, essas modernizações são nascidas, são concluídas no CEPEL e repassadas ao setor elétrico. Então, uma grande sacada, né? Simplesmente tirou essa dita despesa, porque para governo ditatorial, né, de extrema direita, investir na educação, na tecnologia é gasto. Enquanto os governos socialistas dizem que é investimento. E sempre foi. Mas aí, após essa capitalização, a Eletrobras contribuiria com o CEPEL durante mais 4 anos. Ou seja, no ano seguinte, né, a contribuição seria equivalente ao que ela contribuiu no ano 2020. Olha só, quer dizer, de 2020 a 2022, porque ela foi privatizada lá, vocês viram que foi apresentada a MP dia 23 de fevereiro de 2021, e foi a toque de caixa, né? Mas a primeira contribuição da Eletrobras para o CEPEL seria equivalente à mesma contribuição de 2020. Já no ano seguinte, no segundo ano, dos 4 que ainda iria contribuir, olha só, no segundo ano já seria 25%. Imaginem um centro de pesquisa de qualidade, da capacidade que tem o CEPEL, cair para 25% do recurso que recebia para trabalhar. A privatização, a doação fez isso. Agora, quanto ao Rio São Francisco, olha só. Isso é muito bonito. Ler, é por isso que o povo não entende. Olha só.
Pegaram, venderam as ações do governo, o governo ficou com 43%, mas não manda nada. O CEPEL ficou com 4 anos de contribuição da Eletrobras, mas no primeiro ano receberia o equivalente ao de 2020, no segundo ano simplesmente baixaria para 25% do total. E o povo acha bonito quando diz as concessionárias de geração elétrica, de geração de energia elétrica, localizadas na Baía do Rio São Francisco, após a privatização doação, deverão pagar 350 milhões por ano durante 10 anos, visando desenvolver projetos de revitalização dos recursos hídricos do rio ou da bacia. Imagina, o Rio São Francisco é chamado Rio de Integração Nacional. É provavelmente o único que corre assim, tipo sul-leste. Sul-leste não, sul-norte. Que nasce em Minas, não é? Bem perto de nós aqui. E corre para desaguar lá no Nordeste, no Oceano Atlântico. Ou seja, se a gente olhar o mapa, o Rio São Francisco sobe o mapa, né? E é chamado de integração nacional por causa da área, por causa do percurso dele, por onde ele passa. E um rio desse, para ter revitalizada a sua bacia, vai receber o quê? A fortuna de 350 milhões de reais por ano. Vai fazer o que com isso? Não é? Essa é a questão. Então, meus amigos, e durante 2 anos, né? A medida provisória também obriga as novas concessionárias para a região norte, quer dizer, a região norte é a Eletronorte. Qual é a outra concessionária que tem lá? Não é? Concessionária de geração. Bom, tem agora a Belo Monte, se bem que é por participação, né? E as 2 lá do Madeira, Giral e Santo Antônio, né? É um pagamento de 295 milhões de dólares, 295 milhões de reais por ano também durante 10 anos para aplicação em projetos de redução estrutural dos custos de geração de energia na Amazônia Legal. Vai gastar 295 milhões para redução estrutural dos custos de geração, né? É só a conversa fiada. Em relação à área de influência de Furnas, que era a joia da coroa, depois a Chesf, as novas concessionárias aportarão anualmente 230 milhões por ano durante 10 anos, visando o desenvolvimento de projetos de revitalização dos recursos hídricos. Durante 10 anos, 230 milhões. Só fortuna, né? E o que é que Furnas está fazendo? E as outras estão fazendo? Estão colocando carros na rua com sirenes para assustar a população, dizendo que agora foi olhar na lei que obriga que ela faça, digamos assim, um treinamento, uma informação à população quanto à sua própria segurança, caso ocorra um rompimento de barragem, por exemplo. Você passou anos dizendo à população que as barragens das usinas são seguras. Agora vem se estardalhar se é realmente uma coisa de louco, tá? Enche o saco, vamos falar sério aqui, enche o saco. Olha, isso aqui é número 10, a sirene número 10, não sei o quê, caso ocorra, você obedece as placas que estão na rua, virou uma loucura o município, cheio de rota de fuga. Em vez de dizer, olha, corre lá para perto da casa de visita, né? Corre lá para perto do clube, corre lá para perto da igreja e pronto, safou. Olha, enche de placa, e inclusive os vândalos estão arrancando as placas das ruas de rota de fuga. Outra coisa, quem não tiver carro, quem tiver doente em casa, quem tiver criança, né? Vai ter que correr para essa rota de fuga.
As pessoas vão tranquilas, será? Se caso realmente ocorra isso, porque as pessoas estão apavoradas. Será que esses 230 milhões que a área de influência de Furnas vai receber para desenvolvimento de projetos de revitalização dos recursos hídricos já está sendo gasto nessas sirenes aí? Porque revitalização não existe. O que existe, pelo menos na usina de Furnas, eu não sei como é que está, vou até procurar saber, lá em Mascarenhas de Moraes, Estreito, Porto Colômbia, Tumbiara, Marimbondo. Aqui na área da usina de Furnas, onde eu estou neste momento, está com um cheiro horrível. O reservatório está fedendo, o rio está fedendo. A captação de água de alguns bairros é tirada do rio, desse jeito que está aí, com esse fedor, e Furnas não dá a mínima informação para o povo. E o que sai? Que é mexilhão dourado, que é uma coisa natural. Ora, se mexilhão dourado for natural no reservatório de Furnas e no restante, na Jusante, no Rio Grande, então tem que feder o ano todo. Mas começou agora. Outros dizem que são ferrobactérias pelo fedor, mas Furnas não fala nada. O fedor é a única coisa de real que as pessoas têm. É o fedor. E realmente quem mergulha diz que as rochas de baixo estão cheias de mexilhão. Isso é um problema para Furnas. Ela já alegou isso, porque parece que aconteceu em 2017, 2018, ocorreu algo parecido. E esse mexilhão ataca a usina, ataca seus condutos forçados, ataca as suas turbinas, não é? Ataca o canal de fuga. E, enfim, vai. Quando eu chegava aqui, no nosso ambiente, no nosso bairro, todo mundo dizia que era uma entrada paradisíaca, porque tem mata ciliar e ao longo dos dois lados da entrada, da via de entrada, que é um acesso à MG 035, mas que passa, que dá acesso à vila, ao bairro, dá acesso à usina, passa por sobre a usina e acaba lá na MG 035, que liga, digamos assim, Passos, Furnas, Divinópolis, Formiga e Belo Horizonte, né? Pimenta. Era paradisíaco. Hoje você tem vergonha. Passa lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, mais conhecido como Cancã, por exemplo, está um fedor intenso. E quando você entra para ter acesso ao bairro de Furnas, o fedor te acompanha. Você fica, de repente, até acelera mais para passar ali rápido, para o teu visitante não te perguntar que porcaria de cheiro é esse. Aí eu vou contar as teorias, né? Vou falar sobre mexilhão dourado, ferrobactérias, mas Furnas não fala nada. Isso é resultado da privatização, porque se Furnas fosse estatal, fatalmente ela já teria dado uma explicação para a população. E outra coisa, a privatização, minha gente, é isso. Precarizar a empresa, transformar a empresa num nome feio, transformar a empresa numa empresa que dá prejuízo, dá mau serviço, claro, porque desfez o quadro técnico de excelência, botou tudo numa rota cheia de pai e de família sofrendo as consequências dessa privatização, dessa doação, desse crime. Fica com alguns que ficam se matando de trabalhar. E aí faz o quê? Terceiriza. A terceirização, o que é? Pegar uma empresa que não tem cacife, que não tem quadro técnico formado, nem tem capacidade técnica para realmente prestar serviço para uma empresa como Furnas, como Eletronorte, como Cheche, Eletrosul e outras empresas do setor elétrico, que ficam sob o guarda-chuva furado da Eletrobras de hoje, né? Aí contrata gente sem capacidade técnica, baixo salário, que no setor elétrico é o seguinte, você tem que trabalhar com tranquilidade, porque o serviço é perigoso. Você precisa ganhar bem, sim, você arrisca a tua vida todo dia. Todo dia, quem trabalha em subestação, quem trabalha em usina, quem trabalha em linha de transmissão, todo dia arrisca a vida.
tem que ganhar bem porque estudou. Ninguém aprende nas coxas. Agora, interessante, o que é que acontece? De onde vieram os funcionários das terceirizadas? Eles vieram de cursinhos, vieram de Senai, e às vezes algum aposentado, alguém que foi demitido, desesperado, volta para ganhar 1/10 do que ganhava antes. É assim a privatização. E vamos pensar em lucro. Lucro, lucro, lucro. Que importa mexilhão dourado? Que importa ferrobactérias? Que importa se o povo dos municípios estão sentindo esse cheiro horrível, principalmente à noite, você não consegue dormir direito? Que importa se o mau serviço está batendo nas portas dos consumidores? Que importa se todo dia falta energia? Isso não importa. Importa que tenha lucro. Certo? É isso que é a privatização. Se alguém tinha dúvida, não é uma coisa boa. Eletricidade é um serviço indispensável, é um serviço essencial à população e não pode ser tratado como foi tratado pelo governo passado quando entregou a privatização para grupos estrangeiros. Nós podemos dividir aí os que compraram em 2 grupos estrangeiros e num tal de 3G, Pactual, não sei o quê, certo? Que é o que manda na empresa. Então, se vocês puxarem no tio Google aí, o que representa 3G, Pactual, tal, alguma coisa assim, é o pessoal que deu o golpe nas americanas de 50 bilhões. É o mesmo pessoal que está sorridente nas fotos, que mora na Suíça. É o pessoal que está sugando a Eletrobras, sugando Furnas, sugando Cheste, Eletronorte, tal. Aí você já sabe. Estão sugando. Só lucro, 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 lucro. Se tem pai de família sofrendo, se tem família chorando, se está vivendo de subemprego, se está reciclando, foi para a rua fazer reciclagem, um técnico de grande capacidade, está passando necessidade, isso não importa. Isso não importa. Mas eu quero deixar bem claro aqui que privatização é isso. Quando falar em privatização, se alguém bater palma e dizer que foi bem, você diz assim, vem provar o que é a privatização, mas não esquenta. Não fica preocupado também que a privatização não vai bater na tua porta. Sabe em forma de quê? De tarifa alta, de pagar bandeira. Lembra das bandeiras? Das malfadadas bandeiras? Ah, não, o reservatório está baixo. Tudo bem, então quem lucra também tem que sofrer as consequências da natureza, tem que lutar também para se adaptar às perdas que a natureza dá. Mas não, o que faz? Estabelece bandeiras, cores de bandeiras e tal. Quem paga o pato? De novo, o consumidor. Você paga a bandeira. Por quê? Porque o reservatório está baixo. Mas que culpa tenho eu se o reservatório está baixo? A empresa tem que arcar com o negócio dela. Eu quero energia. Certo? Não é verdade? Você tem que ter energia. Energia elétrica na tua casa. Não é pagar. Ora, você não gerencia o lago. Você não é do ONS, você não é da ANEEL, você não é de Furnas, não é da Eletrobras, você não é dono, aliás. Era dono. Antigamente você era dono. Mas como o dono não se mexeu, o governo que não tinha aval do povo entregou para o setor privado e privatista. Certo? Então, assim é que é a privatização. E outra coisa, perguntem-se, na hora que o reservatório está baixo, você paga a bandeira. E na hora que ele está cheio? Na hora que ele até abre o vertedouro porque tem muita água, você recebe alguma coisa por isso? Algum prêmio pelo reservatório ter ficado cheio? Não, você só paga quando ele esvazia. Certo? É muito justo, é muito democrático. É por isso que eu sempre falo, tem muita gente que não entende. O mal da democracia é que ela é democrática demais. Tá certo? Meus amigos energéticos, obrigado por terem vindo assistir ao vídeo do Vetor Elétrico. Vocês foram bem-vindos, sempre foram bem-vindos e serão bem-vindos na próxima
terça-feira, no mesmo horário, às 19h15, para debater conosco, para falar conosco e comentar sobre os nossos vídeos. Tudo bem? Até a próxima terça-feira. E eu aguardo vocês. Tudo bem?